Vamos orar então. Nosso amorável Pai, nós sabemos que a oração tem poder, por isso estamos usando esse instrumento, esse meio, para comunicarmos contigo, Senhor. Sabemos que tu és onisciente, onipresente, onipotente, estás escutando a nossa oração, estás dirigindo o universo e esse mundo, mas infelizmente aqui temos o problema do pecado, o problema da dor, do sofrimento, temos um inimigo aqui à vista, Satanás, mas sabemos que a tua vitória será maior e a tua vitória será certa sobre todo o mal, e um dia teremos um universo curado, sem o problema do mal, sem o problema do pecado, e continuando na liberdade que Deus nos oferece, que tu, ó Pai, nos ofereces, e assim possamos fazer a nossa parte hoje, tendo comunhão contigo. Aqui tivemos muitos pedidos durante, eu mesmo li quase todos eles, e suplicando a tua bênção e a tua resposta, amado Pai, para cada um que está pedindo, está necessitando da tua graça, da tua ajuda, Senhor. Sei que o doutor Marcos também vai apresentar a mensagem, sei com a Zina, sei com todos nós que estamos aqui nessa reunião, as nossas famílias, e especialmente oramos pelos nossos familiares e amigos, irmãos e habitantes do Rio Grande do Sul que estão sofrendo agora. Que tu possas, em tua graça, acompanhá-los e ajudá-los também a solucionar os seus problemas. Sabemos que esses males não vêm de ti, são sinais dos tempos, estamos vivendo momentos de dificuldade nesse velho mundo, mas sabemos que logo o Senhor Jesus voltará. Que estejamos preparados, que o Espírito Santo seja derramado sobre nós para concluir a obra em nosso coração e no mundo. Em nome de Jesus, suplicamos esses favores. Amém. Muito obrigada, pastor. E estamos aqui com bastante antecipação, com a participação mensal do nosso querido Dr. Marcos, que bondosamente, generosamente, está sempre com a gente aqui. Muito obrigada, doutor. Não tem mesmo palavras para agradecer, sabendo da extensão, né, da demanda, das demandas da sua profissão. Então, que Deus o use mais uma vez esta noite. Estamos aí com um tema assim que todos nós perguntamos, né? Achamos que Deus está dirigindo tudo, mas de repente as coisas não dão certo. O que acontece? Hein, doutor Marcos? Muito obrigada. Vou seguindo viagem, mas obrigada, viu? Boa noite, amigo. Estão me ouvindo bem? Sim, perfeito. Então tá bom. Em primeiro lugar, que prazer. Eu fico ansioso para a gente chegar na terça-feira e conversarmos um pouco. É tão gostoso, fortifica a fé de todos nós, a minha principalmente, quando a gente divide aquilo que Deus coloca para nós, né? Aquilo se multiplica na mente do pregador e, enfim, esse pequeno grupo, esse grupo que temos aqui, ele é uma fonte de força, uma fonte de poder, e louvado seja Deus por tudo isso que acontece aí a cada terça-feira. Quero cumprimentar a todos, não vou citar o nome de ninguém, senão a gente demora um pouquinho mais. E prometo que a gente vai ficar dentro do tempo. Pronto, não vai ter problema não. Fique em paz que a gente consegue ajustar aqui, tá bom? Esse tema de hoje, ele é um tema que, para mim, ele não vai acabar hoje, ele é um bloco hoje, ele tem uma continuação, mas a gente vai abrir e ter uma visão inicial que eu acho que é bem interessante, porque como em um dos momentos lá atrás, eu falei que, em relação à fé, Satanás, na verdade, trabalha para tirar de nós a fé. Lembrando que quando Jesus ora por Pedro, antes de Pedro ser tentado naquela última noite, de quinta para sexta-feira, Jesus fala: Pedro, eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. É interessante. Ou seja, Satanás vai peneirar você, Pedro, e vai tentar separar de você a sua fé. O trabalho do diabo é esse. E quando ele tira de nós a fé, lembra do carro elétrico, o sermão do carro elétrico, a salvação, né? O produto que nos leva ao céu, o combustível do cristão é a fé. E quando a fé é retirada, então perdeu-se tudo e a gente não tem mais o caminho do céu, agora se torna impossível. E uma das provas muito duras para nós é quando a gente está orando, porque quando alguém está distante de Deus e as coisas não funcionam, é fácil dizer assim, mas também se estivesse andando com Deus era diferente. Mas às vezes nós estamos andando com Deus, sim, e estamos no caminho dele, andando da forma que ele deseja, e as coisas saem do trilho. E é exatamente isso que a gente quer dividir um pouquinho com vocês hoje, e deixando a mensagem aqui que possa nos fortalecer aí nesta semana. Bom, o tema de hoje está todo em Gênesis,
capítulo 2 em diante, a gente vai ler um pouquinho. Eu vou iniciar lendo então para aqui para nós. Gênesis 2:21 diz assim, se tiver a sua Bíblia e quiser acompanhar, tiver dificuldade de ler aqui, né? Está meio difícil, não consegui resolver isso, mas vamos lá. Então Moisés concordou em morar com aquele homem, o qual lhe deu sua filha Zípora, e ela deu à luz a um filho, a quem chamou Gerson, porque disse, peregrino sou em terra estrangeira. Moisés se casou. Que coisa boa é casar. Eu gosto muito de fazer casamentos e já fiz vários, Ina. Sempre que me chamam, eu tenho prazer em fazer casamentos. Velório, não me chame. O pastor Marcos não é especialista em velório e quem tiver seus velórios aí, tem muita gente boa para fazer. Como médico, eu me sinto muito mal fazendo velório. É claro que se não houver outra pessoa, eu vou fazer, mas eu gostaria de fazer sempre casamentos. Eu fiz um casamento que me marcou muito. Foi na cidade de Maracassumé. Aí vocês têm uma ideia da cidade. E uma curiosidade dessa cidade é que nós fizemos um casamento em uma igreja bonita. Aí está o projeto da igreja, a igreja realmente é bonita. E era o casamento de um gago. Por que isso? Por que eu estou falando do gago? Porque era um amigo meu. Acontece que meus casamentos sempre são diferentes. Eu quero fazer coisa diferente. Eu procuro fazer, tem sempre uma mágica literalmente no casamento. Eu transformo uma coisa em outra, mas tudo com lição voltada para o casamento. E o voto matrimonial, eu não faço aquele negócio de ler o voto. Minha querida Maria, você promete amar o João por toda a sua vida. A pessoa fica fazendo assim com a cabeça. Eu acho aquilo tão insensível, não romântico, sem graça. A cabeça fica assim. Eu não vou falar isso, que eu não sei se vocês sabem o que é isso na minha terra. Minha terra tem um bichinho, a gente chama de calango, lá em Minas Gerais. O que é um calango, minha gente? É uma lagartixa que faz assim para a gente olha para ela. E eu acho aquilo assim muito ruim. Eu prefiro fazer diferente. Eu gosto do negócio ali. Aquele é o dia da festa, né? Então, o que eu faço? Eu peço que o noivo recite o, o voto, e a noiva também. Eles recebem o voto com antecedência para decorarem, e não decoram na maioria das vezes, mas eu tenho uma cópia, entrego para ele e peço que ele fale. E aí é diferente, né? Ele fala assim, minha querida Maria, prometo amar você e cuidar de você durante toda a minha vida. E aí ele começa a falar, eu coloquei umas palavras assim mais bonitas, né? Queria um quadro mais romântico. Aí ela chora, esse negócio vai, aí a festa fica bonita. Aí sim, daí para diante, você imagina uma festa nesse nível. Tem um resto de noite também muito bom. Pronto, vamos parar aqui. Voltar para o assunto sério. Mas, enfim, mas era um gago. E um amigo meu, que eu tenho muito carinho, e ele me disse assim, e eu falei para ele, olha, eu vou falar o voto matrimonial. Ele disse, e eu falei, em vez de você falar, eu falo, você concorda? E ele disse para mim, de jeito nenhum. Eu falei, pronto, então vai ser você mesmo. E fiquei imaginando como é que seria esse voto. E quando chegou na hora do voto, nessa igreja bonita, eu disse para Rita, era o nome dela, e o dele é Ismael. Não tem problema, que ele é um amigão meu, não tem problema citar o nome verdadeiro dele. Eu disse, Rita, Ismael, tem alguma coisa bonita para dizer para você nesse momento. Vamos ouvir. Ismael me olhou para ela, o púlpito da igreja olhou para ele. Sabe o que ele fez? Ele cantou o voto matrimonial. Foi uma das coisas mais lindas que você pode imaginar. Ele fez uma música, um hino com o voto matrimonial que eu dei a ele. Mas que coisa boa de casar. E Moisés casou. Mas depois de casar, ele fez uma coisa. Ele casou com uma moça muito bonita. Como é que eu sei? É fácil. Ele tinha 7 moças para casar e podia escolher qualquer uma das 7. Ele era o único homem disponível ali. E ele escolheu a mais bonita, não tenho dúvida disso. Bom, mas isso não é o problema. O problema é o que ele fez depois. Ele cometeu um erro razoavelmente grave. Casou e foi morar na casa da sogra. Não recomendo isso para ninguém. Eu morei 3 meses na casa da minha sogra quando eu casei. Acho que foi um bom tempo e fiquei feliz. Ela me ajudou, sou grato a ela, mas não acho que esse é o caminho ideal. A Bíblia não recomenda isso. Deixará o homem, o pai e a mãe, também o sogro e a sogra, viu? Está no mesmo verso, não está escrito, mas está, né, lá no original, lá embaixo, no rodapé, está também sogro e sogra. E vejam bem, ele morou lá 40 anos. Aí muda o cenário, não foram 3 meses. Agora vamos voltando para a parte séria. Ele passa a ter um trabalho muito estranho, cuidar de ovelhas. Sabe, queridos, eu fiquei imaginando como é que devia ser difícil para Moisés. Primeiro dia cuidando de ovelhas, segundo dia, terceiro dia, um mês. Ele tinha que levar esse rebanho
para uma pastagem, passava por deserto, se ficava ali sozinho, uma monotonia infeliz, um ambiente sem graça, uma coisa assim difícil. Eu imagino Moisés de joelhos ali orando. Não tenho dúvida de que isso aconteceu. E a oração dele seria mais ou menos assim: Senhor, por quê? Por que o Senhor impediu que o crocodilo do Nilo me comesse naquela cestinha? Por que o Senhor me levou para o palácio? Por que o Senhor me colocou na melhor faculdade do mundo? Por que o Senhor me treinou tanto, com tanta intelectualidade, para cuidar de ovelhas? O Senhor não acha que eu estou desperdiçado aqui nesse deserto? Imagino que todo dia ele fazia essa oração. E não resolvia. E nada acontecia. E uma das coisas mais difíceis não é quando Deus diz não. Embora esse seja o título de um outro sermão que eu tenho, quando Deus diz não. Mas não é isso. Para mim, o mais difícil é quando Deus não diz nada, que era o que acontecia ali, dia após dia, e nenhuma resposta de Deus. O silêncio de Deus, talvez, tem esse livro com esse nome, tem muita coisa com esse nome, mas não é o tema de agora. Enfim, um dia Moisés está por ali, passando, e ele vê uma cena muito estranha. E a cena que ele vê é uma sarça pegando fogo. Pegar fogo não era a coisa mais estranha, porque no deserto o calor é muito grande, sarças podem pegar fogo. Mas pegar fogo e não acabar, aí sim é estranho. Moisés, como todo curioso, olha aquele cenário, percebe algo estranho, se aproxima da sarça e escuta uma voz. E a voz diz: Moisés, Moisés. Ele toma um susto tremendo, porque ele passava ali todo dia, não tinha ninguém, ovelha não fala, e aquela voz era uma voz muito forte. E quando Moisés toma um susto, a voz continua dizendo: tire as sandálias, porque esse lugar é santo. Moisés podia dizer: Senhor, desculpa, mas eu passo todo dia aqui e nunca tive essa sensação de que é santo, não. Eu passo aqui. Deus diz: é santo porque eu estou aqui, Moisés. É santo porque a minha presença está aqui. Vamos organizar o conceito de santidade. Santidade não está em coisas. Santidade está em mim, Moisés. Eu estou aqui. Moisés cai de joelhos e diz: ok, Senhor, tudo bem, o Senhor está aqui. E o que o Senhor deseja? E aí começa, então, o diálogo. E esse diálogo tem 5 tópicos para chamar a nossa atenção. O primeiro deles é quando Deus diz: vem, que eu te enviarei ao faraó. E Moisés devia dizer: Senhor, que maravilha, o Senhor está 40 anos atrasado. Eu estava esperando isso lá atrás. Eu até comecei esse negócio de livrar o povo de Israel, matei um egípcio, deu errado, deu uma confusão, eu vim parar no deserto. Mas, enfim, se é para começar, vamos começar agora, vai ser uma bênção, nós dois aqui. Não. Resposta de Moisés para Deus: quem sou eu, Senhor? O Senhor escolheu o homem errado. Troca o seu projeto, não estou dizendo que esteja errado, mas a sua escolha está. Eu não sirvo para o seu projeto. É curioso como Moisés, de alguma maneira, tinha razão. Moisés, da forma como estava, e com o nível de confiança em Deus que estava, não era apropriado para a missão. Mas o que me alegra é que Deus pega pessoas não capacitadas e as transforma. E o diálogo vai explicando isso melhor, porque Deus responde para ele o seguinte: eu serei contigo. Ei, Moisés, está tudo bem, você não é nada. Eu concordo com você que você não é nada, mas eu sou. E eu estarei com você. E se nós dois estamos juntos, o problema está resolvido. E Moisés devia dizer: agora sim. Se o senhor vai estar comigo, está tudo bem, a gente vai, não vai ter problema nenhum. Mas não foi isso que ele disse. Resposta de Moisés: qual é o seu nome? Moisés agora tenta mudar de assunto. Vamos esquecer, Senhor, o projeto? Vamos conversar sobre outro tema. Qual é o nome do Senhor? Vamos conversar sobre o Senhor. Deus podia ter dito: de que diferença faz para você saber meu nome? Muda o quê? Mas me alegra a paciência de Deus, o amor de Deus, a forma como Deus lida com pessoas incapacitadas como eu, você, todos nós. E naquele momento, Deus disse para ele: tá bom, você quer saber o meu nome? Então eu vou te responder. Meu nome é Eu Sou o que Sou. E Moisés deve ter dito: estranho, estranho. Tá aí, Senhor, nunca vi um nome desse aqui na terra. E Deus responderia: não vai ver nunca. Porque não existe eu sou o que sou na terra. Só existe o que sou, eu sou o que sou aqui no céu. E sou eu. Ei, Moisés, deixa eu definir um pouco do que eu sou para você ter uma ideia rápida. Moisés, se você perguntar, por exemplo, o que é água, eu digo: eu sou a água da vida.
Não, não, mas o que é, por exemplo, a paz? Ele diz, eu sou a paz. O que é o pão? Eu sou o pão da vida. O que é a luz? Eu sou a luz do mundo. Moisés, qualquer coisa que você quiser saber, Moisés, eu sou. Quando Deus se apresenta a Moisés como sendo qualquer coisa, eu sou a verdade, eu sou a vida, tudo aquilo que você achar que tem valor, eu sou. Moisés tem uma ideia da grandeza de Deus e agora a dificuldade dele em responder a essa falta de confiança nesse Deus grandioso. E a resposta dele é: tudo bem, já sei o nome do Senhor, mas não me crerão e nem me ouvirão. Ou seja, ainda sabendo o seu nome, o problema já não é comigo. Eu até acredito no Senhor, mas eles não vão acreditar. Resposta fraca. Ele também não acreditava. Era aquela pessoa que transfere o problema para o outro lado. Bom, Deus insiste mais uma vez com a quarta. Agora vamos para a parte prática, Moisés. Já que a teoria entrou na sua cabeça e não fez mudanças, vamos mudar a forma de lidar. Eu vou mudar. Moisés, o que é isso na sua mão? E Moisés diz assim para Deus: Senhor, é uma vara. Se fosse uma R-15, se fosse, na verdade, um fuzil, estava tudo muito fácil. Estava fácil porque com esse fuzil eu resolvia tudo. Mas é uma vara. E uma vara não resolve nada. E até porque a pólvora só vão inventar lá por 1296. Isso é uma vara. E vara não funciona. E Deus, com muita paciência, diz: joga a vara no chão. Moisés joga a vara no chão, a vara se transforma numa cobra, e agora Moisés tinha medo de cobra. É interessante, ele é criado em palácio, depois foi para o deserto, continuava com medo de cobra. E Moisés agora olha para a cobra e Deus fala: pega. Ele disse: não precisa não, senhor, manda ela embora, tá cheio de cobra daqui, eu pego outra. Pega a cobra, Moisés. Senhor, arranja outra vara. Pega a cobra, Moisés. E Moisés agora, seguindo a ordem de Deus, com medo fenomenal, pega a cobra pelo rabo, vira uma vara. E Deus fala: aí, o que você achou? Ele disse: achei interessante, mas meu coração está para parar de medo. O senhor me deu um susto, não precisava fazer isso, Deus precisava. Eu tenho que lhe assustar, porque eu quero ver se eu consigo produzir transformação em você, Moisés. A teoria não fez, vamos ver se eu faço na prática. Queridos, era uma aula de como transformar alguém. Essa era a aula que Deus estava dando para Moisés. Depois de Deus ter feito o milagre, ele pergunta: você tem agora alguma dúvida? O que Moisés podia responder depois disso? Moisés responde: eu sou pesado de língua. É a única frase verdadeira de Moisés até agora. Eu tenho um problema verdadeiro. A frase não digo verdadeira, eu digo assim, é uma frase que tinha sentido, que fazia sentido. Eu não sei falar mais o idioma egípcio. Eu passei 40 anos aqui, cuidando de ovelhas. Eu não falei mais esse idioma. E depois de 40 anos, a gente esquece o idioma. A minha tia-avó, chamava-se Celina, morou nos Estados Unidos 40 anos, veio ao Brasil, adventista fiel. Na igreja pediram que ela fizesse uma oração no culto. E ela, na plataforma, começou a orar em português e passou para o inglês. Deu um susto no povo, acharam que era o dom de línguas. E agora, para a gente conseguir fazê-la voltar para o negócio do português, automático. A cabeça dela não ciclava mais em português. Então, vejam, Moisés diz a mesma coisa: Senhor, tem 40 anos que eu estou longe, se o Senhor está querendo diálogo, eu não tenho mais essa capacidade. Deus diz: agora sim. Esse problema é verdadeiro, mas quando eu estou no controle, os problemas verdadeiros ou não terão solução. E Deus diz então: eu serei a tua boca. Pronto. Acabou. Não há mais argumento nenhum possível, Moisés. E Moisés, então, com toda a sinceridade do coração, ele fala: mande outro, Senhor, mande outro. Não dá, eu não vou. Queridos, era para Deus dizer para Moisés o seguinte: você não é essencial nesse projeto. A grande coisa é o que eu estou tentando fazer para o seu bem. Para que você... Eu escolhi você para um grande projeto, que é um bom negócio para você, não é para mim. Eu tenho outros Moisés habilitados melhor do que você e posso fazer deles o que eu quiser. Mas eu não desisto de você. Sabe, queridos, esse amor de Deus que supera qualquer lógica que a gente tente colocar. Pela lógica, Cristo nunca teria vindo à Terra. Bom, diante desse cenário, então, Deus diz: não tem problema. Arão irá junto com você. Só que eu não escolhi Arão. E fica bem claro isso, Moisés. Eu falo para você e você fala para Arão. Desculpe, eu falo para você. E então você fala para Arão e Arão fala para o faraó, porque quem fala comigo é você e não Arão.
Que coisa linda. E assim foi. Deus falava com Moisés, Moisés falava com Arão, Arão falava com Faraó. Isso foi até certo nível das pragas. Depois Moisés lembrou o idioma, passou a falar direto com o Faraó. Deus falava com Moisés e Arão ficou pela lateral. Mas vamos para adiante. Em que isso se aplica ao tema de hoje? Depois que Moisés conversa com o Faraó, a primeira conversa está em Gênesis 5, verso 1. Conversam e ele diz assim: libera o povo para fazer uma festa no deserto. E o Faraó diz: espera aí, vocês querem fazer festinha, é? Escravo querendo fazer festa no deserto, muito bonito para vocês. É festa de quê, hein? Faz a festa aqui. Não, não dá para fazer aqui. Nós vamos matar uns bichinhos lá, e os bichinhos não podem morrer, porque o Egito não pode deixar matar boi, esses negócios. E lá é para o nosso Deus. E o Faraó deu uma gargalhada para o Deus de vocês. O Deus de vocês não é de nada. O Deus de vocês é escravo do meu Deus. Vocês são meus escravos, o melhor negócio é vocês adorarem o meu Deus, porque o meu Deus é superior ao Deus de vocês. E se vocês estão mal com o Deus de vocês, para que fazer festa para eles? Essas afrontas a Deus, elas não são raras. Na minha sala de aula houve uma afronta dessa, não vou contar agora, mas foi uma afronta que me marcou muito de um professor em relação a Deus. Nós temos uma de John Lennon, nós temos uma de Tancredo Neves, que foi tremenda, está na revista Veja. E essas afrontas, elas apenas, por vezes, adiam um pouquinho a resposta divina, porque nem sempre ele dá a resposta naquele exato momento. A resposta do Faraó foi: não conheço o Senhor Deus de vocês e não deixo vocês irem. Ok. A partir daí, então, as coisas acontecem. Nós temos Gênesis, capítulo 11, onde entram agora a nona praga. Vou pular para a nona praga. E na nona praga, Deus faz uma observação muito clara. Primeiro ele diz assim: Moisés, desta vez ele vos expulsará, ele vos deixará ir. Uma coisa, será meia-noite que eu vou intervir. Todos os primogênitos do faraó, até a empregada, e da empregada até os animais, todos irão morrer. E disse mais: ao sair você e ao sair o povo de Israel, verso 7, Deus usou uma expressão curiosa. Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua. Nenhum cachorro vai ter o privilégio de latir contra vocês. É uma expressão diferente, ou seja, vocês saem em paz. Até os bichos vão respeitar vocês. Ok. Chegou o momento exato, nós conhecemos a história. Deus não disse o dia. Eu imagino aquela noite, sabe? Faraó chega em casa, no palácio, e fala: filhão, vem cá. Vem dormir perto de mim. Dorme na minha cama. E o filho fala: por quê, pai? Nada não, é que tem um Moisés aí que anda falando umas besteiras, andou me assustando aí. Por segurança, dorme aqui do meu lado. Dorme, vamos dormir juntos aqui. O menino dorme, não acontece nada. O menino fala: papai, por que o senhor não mata logo esse Moisés? E o faraó fala: não, tem uns negócios com ele aí, um poder que eu não vou, não quero problemas com ele. Mas amanhã você dorme aqui de novo. E dormiu 1, 2, 3, 4 noites. Chegou um momento em que o faraó disse: pode dormir na sua cama, onde você quiser. Esse Moisés não é de nada. O Deus desse Moisés também não é de nada. E acabou. Ok. Chegou um momento que era meia-noite. E à meia-noite daquele dia, acontece algo estranho. Alguém grita. E quando esse grita, muitos gritam também. Toda a casa havia lágrimas, havia dor e havia gritos. O faraó era o Amenhotepe II, e acredita-se que o Tutmós IV assumiu depois do Amenhotepe, portanto, o que morreu era irmão do Tutmós IV, filho do Amenhotepe e irmão do Tutmós IV. Como é que a gente sabe isso? Porque os egípcios, eles não anotam, eles não escrevem nada de fracasso. Portanto, essa história não está escrita pelos egípcios, exatamente por isso, eles não registravam fracassos. Mas o Tutmós IV escreveu na Esfinge, aquela Esfinge que existe, uma frase interessante. Ele diz assim, que ele só assumiu o reino porque houve uma morte inesperada do irmão dele, senão ele não assumiria o reino. E foi uma morte que eles jamais imaginariam que pudesse acontecer. É exatamente o que foi descrito na Bíblia, só para a gente saber que Deus deixou alguma coisa registrada. Queridos, eu tive pacientes que me desacataram. Eu não vou contar essa história da paciente que me desacatou, porque era bonita essa história. Eu conto no outro momento.
e como cristão, eu reverti todo o quadro, eu fiz o quadro mudar e coloquei Deus para essa paciente de uma forma maravilhosa. Eu fico devendo essa história para a gente conseguir tentar manter aqui mais ou menos o tempo. Então, essa historinha fica para mais adiante. Vocês vão ver que nas adversidades, nós podemos usar a adversidade como um trampolim para levar Deus a algumas pessoas. Bom, continuando isso, nós então vamos à saída do povo de Israel. O povo sai do Egito e agora numa festividade tremenda. O problema é que havia muita gente. Para vocês terem uma ideia, eram 600 mil homens, mas não contaram mulheres, nem crianças, nem homens abaixo de 20 anos. Então, a estimativa, e o Espírito de Profecia nos afirma isso, era de 2 milhões de pessoas. Para saírem 2 milhões de pessoas de um local, mais animais, bicho de estimação, bois, ovelhas, meu amigo, é um trabalho tremendo. Mas era uma festa e o povo saiu. E saindo aquela multidão e caminhando, naquela noite eles andaram até Sucote. Sucote ficava entre 40 e 52 quilômetros, depende do caminho. No máximo 52 e num caminho mais curto 40 quilômetros. Então vocês vão encontrar comentários bíblicos falando em 40 a 50 quilômetros. E ao chegarem a Sucote, eles estariam muito próximos de Canaã num projeto de 10 dias. Deixa eu explicar isso para vocês. Se você pegar de Gozen até Canaã, em linha reta, dá 300 quilômetros. O povo andou na primeira noite cerca de 50 quilômetros. Espera aí. Se uma pessoa anda 3 quilômetros por hora, pensa numa esteira, 3 quilômetros por hora, não é muita coisa, dá para andar tranquilo. Andando 10 horas, andou quantos quilômetros? Se ele é 3 por hora, 3 vezes 10, 30. Se eles andassem 30 quilômetros por dia, em 10 dias estavam em Canaã. Era possível chegar em 10 dias. Aí você vai me dizer, mas tinha criança, tinha os animais. Ok, em 20 dias. Não, mas andavam muito devagar. Ok, em 30 dias, em 60 dias. Mas não em tanto tempo. Era fácil, teoricamente, se eles fossem em linha reta. E por que Deus não os guiou em linha reta? Porque Deus escolhe sempre um caminho que fica mais difícil. Eu falo assim, por que Deus, em vez de andar pelo asfalto conosco, nos coloca na buraqueira? Porque vem para nós tribulações que não precisavam vir. Pela lógica humana, era esta trajetória. 10 dias. E agora vinha a ordem divina muito estranha. E a ordem divina foi a seguinte: diga ao povo de Israel que volte. Não, Senhor, desculpa, voltar não está no programa. Voltar é a pior decisão. Senhor, nós estamos em Sucote, a gente vai andar um pouquinho mais e vai sair do Egito, e estaremos livres do faraó, e o Senhor quer colocar a gente de volta no problema? Mas Deus não dá explicação. Ele diz, volta, a minha ordem é voltar. E disse mais, mande o povo se acampar diante de Piarote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon, em frente ao mar. É uma ordem minha, é para ficar nesse lugar. E o povo foi. E quando chegou aí, Deus disse, agora espere. E o povo ficou esperando. E aparentemente não estava acontecendo nada. Até que um deles, andando, viu uma poeirinha lá longe, uma poeira, e falou, tem uma coisa estranha acontecendo lá adiante no deserto. Subiram talvez numa montanha ali por perto, deram uma olhada e disseram, parece que há muita gente naquele lugar. Olharam de novo e chegaram à conclusão certa. O faraó vem nos matar. Ok. Decisão tomada, entra agora o pânico. Eles descem, anunciam para a nação, assusta a nação, o desespero acontece. Por quê? Diante deles estava o mar impossível de ser atravessado. De um lado, uma montanha impossível de ser escalada. Do outro lado, outra montanha impossível de ser escalada. E atrás, um exército impossível de ser vencido. Por que a trajetória de Deus dá errado? Por que Deus coloca as coisas da forma pior que podia colocar? Porque na vida de um cristão fiel, que está seguindo a vontade de Deus, vem um câncer. Porque alguém que você ama tanto passa por uma tribulação grande, ou às vezes morre e a gente sente falta. Essas coisas eu me perguntava pela vida, queridos. E eu preparei vários módulos para conseguir fazer tudo isso se encaixar como um quebra-cabeças.
E a gente vai ver depois uma série de estudos que a gente preparou com carinho para ver, que eu preparei há muito tempo, que é o porquê da dor. Vai ser um outro tema. Mas vejam bem, eu não quero entrar nesse pormenor, eu só quero analisar um ponto. Deus manda eles irem para o único local em que não tinha saída. Por que Deus dirige e dá errado? Por que Deus não os dirigiu pelo caminho reto? Porque Deus os coloca num ponto em que eles eram presas fáceis de um faraó. No meio do desespero, a primeira coisa que tem que ficar claro para nós é que Deus não é lógico. Deus não segue a lógica. Não tente encaixar Deus, os projetos de Deus, dentro da sua lógica humana. Eu tentei fazer isso em minha vida várias vezes. O resultado é falta de fé, é descrença, é discordar de Deus, são lágrimas de revolta, se a gente quiser dizer assim. Esse não é o projeto de Deus. O projeto de Deus acontece agora. Moisés vai, Moisés agora se aproxima do local, vai, então, os motivos estão aqui, eu vou pular um pedacinho disso aqui. O faraó percebe que o povo está perdido, voltando, e então decide atacá-los. E quando isso acontece, então, eles estão no lugar em que nada poderiam fazer, e, naquele ponto, a única saída era a morte. Eu tenho duas histórias daqui, de duas pessoas que chegaram à conclusão de que a única saída para eles era a morte. A de uma moça de 16 anos, eu iria contar essa história, deixa para outro dia, e a de um idoso de 60 anos que me procurou e disse, pastor, a única saída para mim é a morte. Não tem saída. Eu, então, me lembrei dessa história bonita, que é a história que eu abro para contar para eles nesse momento, porque eu também via uma nação inteira dizendo a única saída é a morte. E agora, sabe o que é pior? Para onde vão os líderes? Para onde vai você, pai de família? Para onde vai você, mamãe, que segura a família no momento em que as coisas saem do trilho? Moisés foi falar com Deus. E quando Moisés se aproxima de Deus, ele, antes de dizer o que acontece ali, deixa eu dar um texto para você decorar. Guarda na sua mente, escreve na cabeceira, escreve no coração. O segredo do milagre é não soltar a mão de Jesus quando tudo parece perdido. Deixa eu repetir isso aqui. O segredo do milagre é não soltar a mão de Jesus quando tudo parece perdido. Será que eu estou falando essa noite para alguém que está precisando de um milagre? Que tem orado, chorado, olhado para o céu escuro e tem perguntado: que deu Deus, aquele Deus de amor? Bom, Moisés foi falar com Deus. E quando Moisés vai falar com Deus, a frase de Moisés foi a seguinte: acabou, Senhor, acabou. O projeto deu errado. Olha o faraó chegando, Senhor, o mar, as montanhas, acabou, Senhor, acabou. E agora Deus, com muita calma, diz para Moisés: eu esperava isso desse povo que está embaixo. Esse povo diz, não tinha sepultura no Egito para a gente morrer aqui. Ok, Moisés, é isso que eu esperava dele, mas não de você. Você é o líder, Moisés. Moisés, como é que você vem conversar comigo dizendo acabou? Ô, Moisés, deixa eu lhe contar uma coisa importante. Não acabou não, Moisés. Agora é que vai começar. Moisés, andar comigo não existe acabou. Moisés, nos momentos em que a adversidade atinge o seu ponto mais elevado, em que as lágrimas correm no rosto, é hora de você correr para perto de mim, para a gente recomeçar. Não é hora de acabar. Não é fim, Moisés. Comigo existem recomeços grandiosos. Moisés, o que é isso na sua mão? E Moisés lembrou do deserto, olhou e falou, a vara, Senhor, é uma vara, mas não serve para nada, porque ela já virou uma cobra, mas ela não pode virar uma ponte. E então, Senhor, é por isso que eu disse acabou. E agora Deus disse para ele, diga ao povo de Israel que não acabou. Diga ao povo de Israel, a primeira lição é para o povo de Israel, depois é para você, Moisés. Diga ao povo de Israel para marchar. E Moisés deve ter perguntado, dá para repetir, Senhor? Estou com dificuldade de entender. É para dizer para eles marcharem para onde? E Deus diz, para frente, Moisés, porque para trás tem um faraó e para os lados tem montanhas, é para o único lugar onde eu disse que vocês iriam chegar, Canaã é na frente, Moisés não é atrás, Moisés continue. Diga ao povo para continuar no meu projeto, apesar das coisas indicarem o contrário, apesar das circunstâncias fazerem medo. Moisés, lembra que eu disse que eu sou o que sou. Eu não mudei, Moisés. O meu projeto era levar vocês a Canaã e vocês vão chegar em Canaã.
Agora, Moisés, a mensagem é para você. O que você está fazendo com essa vara? E aí vem a ordem divina. Levanta a vara, Moisés. Queridos, que mensagem linda! Moisés, a vara está apontada para o lugar errado. É por isso que você está com medo, Moisés, porque você está apontando com a vara para baixo e de baixo não tem nenhuma alternativa para você. Você tem razão ao apontar a vara para baixo, acabou. Mas agora inverta a posição da vara. E Deus disse para ele, tu, verso 16, levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar, mas você só vai estender a mão sobre o mar. E os milagres só acontecerão depois que a vara estiver apontada para cima. Ah, queridos, muitas vezes no meio da tribulação, nós apontamos a vara para baixo, os nossos olhos vão para baixo, nós nos concentramos nas razões de tristeza, e essas razões consomem o nosso ânimo, a nossa esperança, o nosso coração. E nesse momento Deus diz, ô filho querido, não acabou, o seu projeto não acabou, não é essa adversidade que vai acabar com você, mas a posição que a sua vara está apontada. Levante a vara, filho. Se você colocar a vara na direção certa, as coisas mudam. E eu imagino agora Moisés segurando aquela vara. E a primeira coisa que ele fez foi levantar a vara. Eu vou segurar a vara na direção do céu. Eu não sei o que vai acontecer. Eu não sei o que Deus quer que eu faça com essa vara. Mas se ele mandou colocar na direção dele, a vara vai na direção dele. Eu imagino Moisés andando em direção ao mar, na frente do povo, com a vara na mão para cima. E alguém perguntava, por que essa vara está levantada? Ele disse, porque Deus mandou. Mas por que Deus mandou? Não sei, mas ele sabe por quê. E quando Deus manda e a gente obedece, vem milagres, porque o segredo do milagre é permanecer segurando na mão de Jesus quando tudo parece perdido. Queridos, o lado maravilhoso é que quando Moisés entra no mar, os milagres acontecem, a transformação acontece. Eu ia falar um pouquinho de como foi essa transformação, mas não importa. Agora vem as dificuldades, porque ele demorou muito a obedecer. Eles não entraram logo, demoraram algum tempo e também demoraram a conversar com Deus. E o faraó chegou perto e Deus agora abriu a porta dos milagres, porque a vara estava para cima. E agora a nuvem, isso era noite, já estava anoitecendo, então a nuvem estava clareando em direção ao mar. E agora a nuvem faz o seguinte, clareia para eles, escurece para o faraó, e começam milagres, e mais milagres, e o faraó vem chegando, e nem com esses milagres o faraó estava sendo detido suficientemente, porque o faraó também entrou no mar. E quando o faraó entra e percebe que as adversidades iam aumentando, e agora entra um momento em que, pelo Espírito de profecia, nós sabemos a extensão desse milagre. Alguém diz assim, os carros começaram a atolar. Como atolar? Era coisa muito além de atolar. Anjos santos de Deus estavam tirando as rodas dos carros. O projeto de Deus inclui o universo inteiro a nosso favor. Quando a vara está levantada, os milagres incluem anjos. E nesta situação toda, a coisa maravilhosa e lamentável, por outro lado, é que o faraó tenha dito, o Deus dele está combatendo a favor deles contra nós. O mundo vai enxergar a mudança na sua vida e na minha vida quando a vara estiver apontada para o céu. Sabem, queridos, a história acaba de uma forma maravilhosa. O povo de Israel sai, o mar fecha, aquele grupo imenso de exército de 600 carros de faraó, o que havia de melhor, é destruído. É final daquela tragédia, é a alegria do povo de Israel. E no dia seguinte, uma prova de que a tragédia virou bênçãos é que esses corpos boiaram. Eu sei que a cena é feia, mas a cena é importante lembrar. Esses corpos boiaram e traziam as armas. E o povo de Israel teve o seu primeiro exército armado com as armas que pegaram dos corpos, dos cadáveres do exército de Faraó. Sabe, queridos, esses momentos da vida são momentos em que a gente tem que focar naquilo que Deus deseja e não naquilo que a nossa mente quer indicar. Eu estava em Altamira, e agora a gente parte para o final. Estou aqui olhando para a gente cumprir o tempo. Eu que sempre atrapasso de 1 hora e estou fazendo em 30 minutos. Então, vocês estão vendo que tem um supletivo, né? Supletivo é uma palavra em português quando a gente faz um curso num tempo bem curtinho. Mas a história fecha para nós o tema, ok? Eu estava em Altamira. Na verdade, eu tenho um certo medo de avião, não adianta esconder isso, eu queria que não fosse assim. E eu viajo de avião orando e pensa num fator santificador para mim, o avião.
Quando a gente entra nele, eu em especial, passo a viagem toda ali numa comunhão ainda. Eu procuro ter uma comunhão intensa com Deus, mas ali ainda é maior a minha comunhão. E eu ia viajar para Altamira com o quarteto para fazermos uma programação. Na verdade, era em Uruará, que é uma cidade que fica a 5 horas de Altamira. Cidade bem pequena. E às 6 horas da manhã, eu estava no aeroporto para pegar um avião pequenininho que nos levaria para lá. E um dos amigos que eu tenho, por quem tenho muita consideração, foi se despedir de mim no aeroporto. Imagine ele acordar cedo, ir ao aeroporto, se despedir do quarteto e de mim. Mas as palavras dele eram altamente confortadoras. Ele pegou a minha mão e disse assim: se nós não nos encontrarmos mais nesse mundo... Vocês acreditam que ele saiu da casa dele para fazer um negócio desse? Porque sabia que era um avião pequenininho e que eu tinha medo de avião. É muita disposição de fazer o mal. Bom, entramos no avião com esse otimismo da viagem e fomos até Altamira. Aconteceram as coisinhas da viagem, o avião tinha um movimento que me chamou a atenção, mas é para outro dia. Chegando em Altamira, no aeroporto de Altamira, né? Aí está, tivemos uma surpresa, o som não veio. E quando perguntamos ao fiscal da Infraero o que foi que houve, ele foi lá conversar com a gente, ele disse: o som de vocês é muito pesado, o avião era muito pequenininho, já estava com peso e não podia mais, então, colocar mais peso. Mas virá no próximo. O próximo chega, eram às 7 horas da manhã, nós havíamos chegado às 7, ele disse: chega às 8. O próximo voo chega às 8. Ok. Aguardamos o segundo voo chegar às 8 horas da manhã e, mais uma vez, o som não veio. E então fomos falar com ele: amigo, nós temos um compromisso, nós temos que viajar, e esse som não veio. Ele disse: olha, isso não é problema meu, o som de vocês virá às 5 horas da tarde num avião grande. Não dava. O programa começava às 7 da noite, em Uruará, e são 5 horas de viagem. Havia uma Kombi branca lá de Uruará nos esperando, perto do Iatai, do Colégio Adventista, bem pertinho, Uruará e o colégio. Então o colégio mandou uma Kombi nos buscar. E agora, como viajar sem o som? Aquilo me entristeceu e eu fiquei sentado olhando o sermão que eu ia pregar à noite. E um dos membros do quarteto, uma pessoa que tem um destaque muito grande, me permitam não citar o nome dele, ele ficou com muita raiva dessa situação e então perdeu o bom senso. Virou para o fiscal da Infraero e disse: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, se esse som não chegar, você vai pagar uma multa, porque nós somos um quarteto profissional e nós vamos cantar uma programação, e se nós não cantarmos vai ter uma multa, essa multa vai ser sua, nós vamos processar você. Eu achei aquilo tão estranho. Sabem qual era o sermão que eu ia pregar à noite? Eu estava estudando o sermão. O sermão chamava-se Sansão ou Davi. Esse era o sermão. Sansão: eu bato, eu arrebento, eu quebro, eu uso a força. Matou 4.000 pessoas. 3.000 quando morreu e 1.000 com a cabeça do jumento. Tudo bem. Técnica do Sansão: eu bato, eu arrebento. Técnica de Davi: eu sou pequenininho, o gigante é grandão, mas tudo posso naquele que me fortalece. É a mesma de Paulo. Naquela noite, Davi vence o gigante e o povo de Israel destrói 37.000 filisteus. E nunca mais um filisteu lutou contra o israelita. Acabou. Foi a última guerra. Davi encerra com guerras entre filisteu e povo de Israel. Sabe por quê? Porque Davi usou uma técnica diferente da técnica de Sansão. E eu olhei e falei: olha, o meu amigo do quarteto está usando a técnica do Sansão e não a de Davi. Então eu falei para ele: amigo, essa técnica não é de Deus. Nós não somos quarteto profissional, nós não temos multa para pagar. Eu então fui a um lugar verde bonito que vocês veem aí, ó. É um aeroporto, uma área verde, e aqui está a área onde a gente fica para esperar o som. E eu então fui para um lugar verde bonito, deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui, também não é aqui, não, é aqui. E neste lugar verde bonito, a pianista do quarteto, a doutora Silza, está nos Estados Unidos, a Silza mora aí. Então, mais alguns nós fomos orar. Eu fiz uma oração de entrega a Deus. Eu disse: oh, meu Deus. E naquele momento emocionado eu falei: o som não chegou, mas o Espírito Santo está nos guiando.
Senhor, precisamos do som para cantar, te louvar, fazer a tua vontade. Eu não sei porque o inimigo impediu que o som chegasse, mas o Senhor é mais forte, o Senhor tem poder. E se esse projeto é do Senhor e está dando errado, ele não terminará errado, porque assim como o povo de Israel passou pelo Mar Vermelho, nós também estamos passando por tribulações, mas eles chegaram do outro lado porque a tua mão estava com eles. Coloque a tua mão sobre nós para que possamos chegar às 7 horas da noite e cantarmos hinos de louvor ao teu nome lá na cidade de Uruará. Traga o som para nós. Orei, me emocionei orando. Voltei, me sentei e fiquei sentado nesse lugarzinho aqui nessa área, aqui, sentado aqui, tranquilo, aguardando alguma posição. Daqui a pouco chegou o piloto, o fiscal da Infraero. Ele disse assim: senhores, fiquem tranquilos. Entrei em contato com Belém do Pará. Às 11 horas da manhã virá um outro voo, trazendo só o som de vocês. Eu fiquei tão feliz com aquilo. Louvei a Deus e ele disse: olha, tem mais, podem almoçar por conta da Infraero. E nós saímos, então, na grande cidade. Tem alguém de Altamira aí, não? Tomara que não. Não, se não se aborrecer comigo. Na não grande cidade de Altamira, naquela época, e fomos almoçar. E saímos, caminhamos, almoçamos tranquilos, porque o som chegaria ao meio-dia. E 12h30 voltamos para esta área do aeroporto. E quando chegamos lá, o som não havia chegado. Aguardamos um pouco mais, o som não chegou. Falamos com o fiscal da Infraero, ele disse: não sei o que está acontecendo, já era para ter chegado, já devia ter chegado. E não chegou. E ele voltou e chegou um momento em que ele aparece para nós com um rosto de desespero e diz assim: senhores, o avião que trazia o som de vocês caiu na Fazenda Jacaré, a 97 quilômetros daqui, e eu não sei mais nada além disso. Houve um silêncio entre nós. Eu olhei para aquele jovem que havia dito: tem uma multa, tem que pagar uma multa. E falei para aquele jovem: a técnica do Sansão não funciona mais. Não adianta agora a gente gritar em multa e ameaça, mas a técnica de Davi não tem período de validade. O Deus que venceu o gigante continua sendo grande eu sou. E eu vou orar de novo. E eu voltei para esse mesmo lugar. E ali eu clamei a Deus. E eu pedi a Deus um milagre. Queridos, eu orei com tanta emoção ali. Porque alguma coisa me dizia que as mãos de Deus não estavam encolhidas para não realizar o que ele prometeu. O que podia impedir seria a minha falta de fé. E então, naquele lugar, clamando a Deus, e mais alguns que estavam comigo, eu disse: ó meu Deus, tu que és o Deus Todo-Poderoso e que resolves os problemas, porque todos os milagres aconteceram diante de alguma coisa que era impossível acontecer. Para que haja um milagre, precisa de haver algo impossível, e nós temos o terreno pronto, nós temos o impossível, o som é impossível de chegar, e agora está pronto para que o milagre aconteça. Nós não vamos soltar a tua mão, faz esse milagre. Chorei orando ali, emocionado naquele lugar bonito, porque eu via que esta beleza foi criada por Deus, e o mesmo Deus que criou isso é capaz de recriar qualquer outra coisa. Voltei para aquele lugarzinho que vocês viram ali atrás. Lá não tem uma esteira para as malas serem entregues, é um negócio de madeira onde se coloca a mala em cima. Eu me sentei ali, o quarteto também sentou, a barriga cheia, e nós cochilamos ali. E eu estava de paletó, eu sempre viajo para essas situações, com a preocupação maior assim enfim. E eu escorei no local e dormi ali em cima. E ao dormir eu fiquei meio mal posicionado, uma posição ruim, não tinha ninguém mais ali além de nós, naquele lugar das malas ali. E de repente, eu quero que vocês olhem isso aqui, porque vocês têm que entender esse pedacinho. No lugar em que estávamos, tinha uma porta que era esta aqui. Esta porta dava para dentro do aeroporto, ok? Era por esta porta que o fiscal da Infraero falava conosco. Mas havia uma outra porta, que era esta aqui, que dava para fora, onde estavam as combis. Deixa eu mostrar de dentro para fora para vocês. Aqui era lá de fora a nossa Kombi. Será que eu não consigo que o vídeo funcione para vocês verem? Queridos, não estou conseguindo que o vídeo rode. Ok.
Então, estávamos dentro, esta porta ficava para Infraero, e se nós olhássemos para o outro lado, veríamos aquela porta que dá exatamente para fora, onde estava a Kombi branca aguardando. Enquanto eu estava cochilando, alguém bateu naquela porta de alumínio que vocês viram ali. E eu fiquei com vergonha, acordei rápido, sem graça por estar dormindo mal posicionado, e abri aquela porta. E quando eu abri, um homem alto, tranquilo, com uma voz bem calma, disse: são vocês que estão esperando som para uma programação com um quarteto? Eu disse sim. E ele disse: o som de vocês está aqui. Queridos, eu dei um salto, falei para o quarteto: o som chegou, o som chegou. E eles levantaram rápido e viemos para frente, e havia uma outra Kombi branca. Então eram duas Kombis brancas, entendam. A Kombi nossa, que nos levaria para Uruará, e uma outra Kombi branca parada ao lado da nossa. E eu, então, chegando perto da Kombi branca, perguntei: quem é você? E ele disse: presta atenção no som aqui, vamos pegar o amplificador do som, pega comigo. E eu comecei a pegar de um lado, aquela caixa de som, o outro pega ali. E aí eu dizia: mas o que aconteceu com o avião? Como foi? Ele dizia: aquela caixa de som preta lá, pega primeiro para a gente arrumar aqui no carro. E todas as vezes que eu perguntava a ele quem era você, o que está acontecendo, ele não respondia e dirigia a minha atenção exatamente para o som. E eu perguntava alguma coisa e ele falava do som. E aquilo, a nossa pressa em tirar o som era grande, porque já havia um certo atraso, e ele se valia disso também. Então, toda vez, e fomos carregando. E no momento em que colocamos a última caixa de som dentro da nossa Kombi, sem nenhuma poeira, nada estragado, som perfeito, ele olhou para mim e disse: não conte nada para Infraero. Sigam a viagem de vocês. Entramos na Kombi. O motorista colocou a marcha ré e começou a dar ré. E enquanto esse motorista dava ré, essa era a porta por onde eu falei com ele, e enquanto esse motorista dava ré daqui para lá, para nós sairmos nessa direção e irmos para Uruará, enquanto ele dava ré com a Kombi branca bem aqui, o homem da Infraero, o fiscal da Infraero, aparece bem no começo da rampa, bem aqui no começo, e diz: amigos, está vindo outro avião de Belém para ver o que aconteceu. E então, pela janelinha, eu falei: não precisa, nós já temos o nosso som. E ele disse: o quê? E eu disse: tudo de bom, um abraço, nós já estamos indo com o nosso som. E o homem olhou para a gente, a Kombi foi saindo, mas eu via uma cena que ficou marcada em minha mente. É que lá de trás, bem dali, eu olhava para cá e via o fiscal da Infraero bem aqui, mas neste cantinho aqui, que vocês não conseguem ver direito, eu vi aquele homem que havia falado comigo dizendo: não conte nada para Infraero. De lá eu via os dois. Vê se vocês conseguem entender. Lá está a Kombi branca. Aqui estava o fiscal da Infraero. E aqui estava, neste cantinho, aquele homem que dizia: não contem nada para Infraero, leve o som de vocês. Queridos, às 19 horas em ponto, nós começamos a cantar naquela campal. E sabe qual foi o hino que nós iniciamos cantando? Breve Jesus voltará. Você vai me dizer: Marcos, e quem era esse homem? Ele não disse quem era. Você pode me perguntar, para terminar, Marcos, mas porventura ele disse que era um anjo? Não disse que era um anjo. Este homem era o mesmo homem que aqui em Belém do Pará, no dia daquela peridural que eu já contei para vocês, que aconteceu, que houve uma tragédia, ele se apresenta para mim e diz: vou resolver o seu problema. Lembram disso? Lembram da história? Que apareceu um homem que entrou na sala, que olhou para mim e perguntou qual é o problema, e eu falei: é um médico desesperado, porque tem um paciente tetraplégico aqui, e estão dizendo que a culpa é dele. Ele disse: a culpa não é do anestesista. Eu falei: o anestesista sou eu. Ele disse: ok. Eu falei: você fala para a família, explica o exame. Eu explico para a família. E ele foi até a família e explicou o exame. Era o mesmo homem. Sabem, queridos, já me perguntei se seria o meu anjo da guarda. Eu não sei, mas não pode ser uma pessoa que, estando em Altamira, está também em Belém do Pará, e que nas horas difíceis da minha vida se fez presente, fazendo milagres. A minha pergunta para você é a seguinte: qual é o milagre que você está precisando de Deus? Está dando coisas erradas em sua vida? Para Moisés deu, para o povo de Israel deu, para o pastor Marcos deu. Faz parte da trajetória para o céu atravessarmos
mares vermelhos. Eu concluo dizendo assim, ninguém vai chegar no céu sem atravessar o Mar Vermelho. Que Deus te dê a força, a coragem, firmeza, o toque do Espírito Santo, para que você não solte a mão de Jesus quando tudo parece perdido, e para que você levante a vara para o céu e diz, Senhor, a minha confiança está em ti. Louvado seja o nosso Deus. Que Deus abençoe a esse nosso grupo querido. Amém. Maravilhoso Deus que está nos céus, muito obrigado por esse momento em que paramos as nossas atividades e nos reunimos para conversarmos um pouquinho sobre o teu poder, sobre a tua misericórdia, sobre o teu amor e sobre o Deus real que nós confiamos e que cuida de nós. Amém. Nesse momento em que estamos reunidos, ouvimos um pouquinho da história de Moisés, um homem que tu escolhestes com deficiência, com fraquezas, com uma fé abaixo daquela que seria necessária, mas o Senhor é misericordioso. E o Senhor consegue transformar um Moisés que fraquejava no Moisés que cumpriu a missão. O Senhor tomou pelas mãos um Pedro que também fraquejava e colocou Pedro como aquele que caminha, levando a tua mensagem com toda firmeza e que não mais teme nem mesmo a morte. Nós temos aqui um grupo de ovelhinhas tuas que também sofrem. Não temos a fé que deveríamos ter algumas vezes. Algumas vezes a dor faz com que as lágrimas passem pelos nossos olhos e tirem o foco de ti. É como se olhássemos para o Senhor, mas a lágrima tira de nós aquela visão limpa do Deus poderoso. E parece que essa lágrima que tira essa visão também tira a nossa fé. E a nossa fé se abala. E há momentos em que nós perguntamos onde está o Deus de amor, onde está o Deus real, onde está o Deus da palavra que está escrita, mas que parece não estar acontecendo. Ah, Senhor, tem misericórdia de nós. Assim como o Senhor teve paciência com Moisés, com Pedro e com muitos outros, tenha também paciência conosco. Mas assim como o Senhor fortaleceu a cada um deles, também fortalece a cada um de nós. Assim como Moisés, diante de um fato impossível, levantando a sua mão para o céu e cumprindo a tua palavra, recebeu o milagre. Essas ovelhinhas que aqui estamos, também queremos um milagre. Também queremos simbolicamente levantar a nossa mão para o céu, como eu levanto agora em oração, e pedir do Senhor, segure essa nossa mão fraca, frágil, e faça por nós um milagre. Um milagre que cada um precisa. Primeiro derramando o anestésico do céu para aliviar a nossa dor, nos dando conforto e a paz que só em ti encontramos. E também um milagre literal, curando, abençoando, abrindo portas, abrindo a nossa visão para que possamos enxergar uma solução diante de momentos em que não sabemos qual caminho a seguir. Terminamos esse encontro esta noite, confiando em ti. E para que esta oração seja ouvida e atendida, então dizemos, perdoe todos os nossos pecados. E agora, com nossos pecados perdoados, então sabemos que podemos receber de ti as bênçãos. Abençoe esse nosso grupo. Coloque-nos perto de ti e nos traga para outros momentos como esse, em nome de Jesus. Amém.